Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 7 de novembro de 2024. Trailer de Profecia do Inferno destaca Caos e Ressurreições, parte 3. A Netflix divulgou pôsteres de personagens e o trailer da segunda temporada de Profecia do Inferno, El Bonde, que destaca o caos decorrente de Ressurreições. A série foi criada por Ion Sang-il, diretor do filme Invasão Zumbi, um dos melhores filmes de zumbis dos últimos tempos, e adapta o webtoon, quadrinhos digitais sul-coreanos, El-Gilki, acompanhando o surgimento de seres sobrenaturais, que passam a condenar pessoas ao inferno, enquanto um novo grupo religioso passa a pregar que esses seres são enviados por Deus. A reviravolta é que o líder do grupo acaba enviado ao inferno. A nova reviravolta é que ele retorna nos novos episódios. No final da primeira temporada, o líder religioso Im Jin-soo está desaparecido. Park Jung-ja, Kim Sin-rock, surpreende o mundo ao aparecer ressuscitada. Min Lee-jin, Kim Yoon-joo, escapa com o bebê Togi, apesar de a criança ter sido condenada ao inferno. Na segunda temporada, as facções religiosas da Nova Verdade, os vândalos Arroeades e a advogada Min Lee-jin devem lidar com as ressurreições repentinas de antigos condenados, que trazem à tona questionamentos sobre a inexorabilidade dos decretos dos seres sobrenaturais. Os novos episódios estreiam no 29º Festival Internacional de Cinema de Busan em outubro, antes de chegar à Netflix em 25 de outubro. No livro O Céu e o Inferno, Allan Kardec explica que o inferno dos pagãos, descrito e dramatizado pelos poetas, foi o modelo mais grandioso do gênero, perpetuou-se no dos cristãos, o qual teve, também, seus panegiristas poéticos. Comparando-os, encontram-se neles, exceto os nomes e algumas variantes nos detalhes, inúmeras analogias. Num e noutro, o fogo material é a base dos tormentos, porque é o símbolo dos mais cruéis sofrimentos. Mas, coisa estranha, os cristãos, em muitos pontos, exageraram o inferno dos pagãos. Se estes últimos tinham no deles o tonel das Danaides, a roda de chão, o rochedo de Sísifo, eram suplícios individuais, o inferno cristão tem para todos caldeiras borbulhantes cujas tampas os anjos levantam para ver as contorções dos condenados às penas eternas. Deus ouve sem compaixão os gemidos destes durante a eternidade. Jamais os pagãos descreveram os habitantes dos campos elíseos saciando a vista com os suplícios do Tártaro. Como os pagãos, os cristãos têm seu rei dos infernos, que é Satã, com a diferença de que Plutão se limitava a governar o sombrio império que lhe tocara na partilha, mas não era malvado, retinha em sua casa aqueles que haviam cometido mal, porque essa era a sua missão, mas não procurava induzir os homens ao mal para ter o prazer de fazê-los sofrer, ao passo que Satã recruta em toda a parte vítimas que se comprazem em fazer atormentar pelas suas legiões de demônios armados de forcados para as agitar no fogo. Discutiu-se mesmo seriamente sobre a natureza desse fogo que queima incessantemente e os condenados sem jamais os consumir. Perguntou-se se era um fogo de betume. O inferno cristão não fica, portanto, a dever nada ao inferno pagão. As mesmas considerações que, entre os antigos, haviam feito localizar a morada da felicidade, haviam também feito circunscrever o lugar dos suplícios. Tendo os homens colocado a primeira nas regiões superiores, era natural colocar o segundo nos lugares inferiores, ou seja, no centro da terra, ao qual certas cavidades sombrias e de aspecto terrível serviam de entrada. Foi também lá que os cristãos colocaram por muito tempo a morada dos reprovados. Notemos ainda sobre este assunto outra analogia. O inverno dos pagãos encerrava de um lado os campos elíseos e do outro o Tártaro, o Olimpo, morada dos deuses e dos homens divinizados, ficava nas regiões superiores.
Segundo a carta do Evangelho, Jesus desceu aos infernos, ou seja, aos lugares baixos, para daí tirar as almas dos justos que aguardavam sua vinda. Os infernos não eram, então, unicamente um lugar de suplício, como entre os pagãos, eles estavam também nos lugares baixos. Assim como o Olimpo, a morada dos anjos e dos santos era nos lugares elevados, colocaram-no além do céu das estrelas que se acreditava limitado. Esta mistura das ideias pagãs e das ideias cristãs nada tem que deva surpreender. Jesus não podia subitamente destruir crenças enraizadas, faltavam aos homens os conhecimentos necessários para conceber o infinito do espaço e o número infinito dos mundos. A Terra era para eles o centro do universo, não lhe conheciam nem a forma nem a estrutura interna, tudo era para eles limitado a seu ponto de vista, suas noções do futuro não se podiam estender além de seus conhecimentos. Jesus achava-se então na impossibilidade de iniciá-los no verdadeiro estado das coisas, mas, por outro lado, não querendo sancionar por sua autoridade os preconceitos vigentes, ele se absteve, deixando ao tempo o cuidado de retificar as ideias. Limitou-se a falar vagamente da vida bem-aventurada e dos castigos que aguardam os culpados, mas em nenhum lugar, em seus ensinamentos, se encontra o quadro dos suplícios corporais dos quais os cristãos fizeram um artigo de fé. Eis como as ideias do inferno pagão se perpetuaram até os nossos dias. Foi precisa difusão das luzes nos tempos modernos, e o desenvolvimento geral da inteligência humana para lhes fazer justiça. Mas então, como nada de positivo substitui as ideias preconcebidas, ao longo período de uma crença cega sucedeu, como transição, o período de incredulidade, ao qual a nova revelação vem por um termo. Era preciso demolir antes de reconstruir, pois é mais fácil fazer aceitar ideias justas àqueles que não creem em nada, porque eles sentem que lhes falta algo, do que aos que têm uma fé robusta no que é absurdo. Esta foi a crônica do amanhecer de 7 de novembro de 2024. Por Alfredo Feijão Lopes.